Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje, nesse momento, vamos falar do sistema respiratório. Na verdade, é a terceira aula na sequência que eu gravo. Hoje eu tô com sangue no olho, tomei aquele chimarrão amargo, felpudo toda a tarde. E aí a gente vai seguindo, vamos gravando uma, vamos gravando outra, porque a gente ama o que faz. E aqui vamos falar desse lindo sistema que é o sistema respiratório. A função dele é fazer as trocas gasosas, botar para o nosso sangue gás oxigênio, tirar do nosso sangue o dióxido de carbono. Isso é o processo chamado de hematose que eu vou explicar para vocês. É interessante você relacionar sistema respiratório com o sistema cardiovascular, sistema circulatório. Por quê? Porque se não tem o sistema respiratório, não adianta o sangue passar e não vai conseguir fazer as trocas gasosas. E também se não tivesse o sistema circulatório, cardiovascular, não adianta a gente respirar. Se o teu sangue não está circulando, como é que ele vai levar o gás oxigênio para os tecidos do teu corpo? Não vai. Portanto, um complementa o outro. Isso é a biologia, gurizada. A biologia é isso aqui, ó. Tudo junto, desde lá do início, quando a gente estudou a célula, até agora, depois a gente vai estudar genética, ecologia, tudo faz sentido. É uma rede, uma teia de aranha, tudo ligadinho. Embora um conteúdo esteja distante do outro, eles em algum ponto se ligam. Isso é até bonito, né? Durante a respiração, vale lembrar que a gente perde água. Tanto é que se tu chegar na frente de um espelho e dar aquele... vai ficar aquele vapor da água, né? Porque a gente perde água também durante a respiração. Tanto é que a gente perde água até suando, a gente perde muita água, por isso devemos beber bastante aguinha. Então vamos lá, quais são as vias respiratórias? O ar entra pela cavidade nasal. Essas cavidades podem entrar pela boca também, só que a boca é um extra aí para... Imagina se a gente não conseguisse respirar pela boca, né? Nós tá naquela gripe, narizão entupido, não ia entrar. A gente tem a boca para fazer esses paranoia, mas o certo mesmo é respirar pelas cavidades nasais, pelas narinas, né? E aí entra atrás, é a faringe, lembrando que a faringe é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, porque tu engole também pela faringe, né? Aí o ar continua chegando na laringe, sabe essa cartilagenzona grossa aqui? Aqui na laringe eu vou falar, tem as cordas, as pregas vocais, né, ou cordas vocais, tem ali a epiglote, coisas interessantes acontecem na laringe. Aí vem a traqueia começa logo abaixo da laringe e ela vai até a entrada, até a primeira ramificação, quando começam os brônquios a entrar nos pulmões. Por isso vem os pulmões. Nos pulmões, né, que são dois órgãos bem interessantes, bem grandes, segue esse tubo e nos pulmões vão ter os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Então olha só, o ar entra pela cavidade nasal, está aqui, ele vem, ó, se ele entrar por trás aqui, ele vai para o estômago, não pode, tu vai arrotar ou vai peidar. O certo é vir por aqui, porque quando tu respira, a epiglote, que está aqui na laringe, ela está aberta para a traqueia. Quando tu engole, ela fecha, justamente para não entrar daí saliva na traqueia. Aí segue o ar pela traqueia. Na primeira ramificação aqui, nós temos os brônquios. Onde é que eu notei? Aqui os brônquios, na primeira ramificação. Quando os brônquios se ramificam de novo, nós temos os bronquíolos. E vai ramificando, ramificando, até que chega finalmente lá na pontinha, nos saquinhos que a gente chama de alvéolos, que está em amarelo aqui. Pessoal, nos alvéolos são sacos que tem muitos capilares envolvendo eles. Por que esses capilares estão envolvendo esses alvéolos? Justamente para fazer a troca gasosa, que é chamada de hematose. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência. Então tá, tu já sabe que começa na cavidade nasal, chega nos alvéolos e volta. Não é que nem sistema digestório, que é unidirecional, só vai para um lado. Aqui não, o ar vai, faz as trocas gasosas e volta. Entra cheio de gás oxigênio e sai pobre em gás oxigênio e rico em dióxido de carbono. Da onde é que vem esse CO2 que a gente manda pela boca? Vamos lá, vamos ver se tu é hardcore na lembrança aí. Aula de respiração celular. O CO2 que a gente elimina vem do pão, vem da comida no geral. Porque ele vem da quebra da glicose, lá durante a respiração celular. Por isso quando a gente está correndo, a gente está mandando o CO2 para fora, a gente está emagrecendo também. É interessantíssimo, eu sou apaixonado por isso. Agora vamos falar de cada um dos órgãos, né, desde o sistema respiratório, das vias respiratórias, cada uma delas, e o que é mais importante você saber para cada uma. Então começa nas cavidades nasais, que é aqui em cima da boca, né, em cima do palato, em cima aqui é o palato duro, lá atrás é o palato mole.
é propriamente o narigão aí que a gente fala. O ar entra por aqui e é muito importante porque ele é filtrado e aquecido. Ele é filtrado pelos pelos que tem aqui no nariz e também pelo muco que algumas células ali produzem nessa região. É importante respirar pelo nariz por causa disso. E também aquece, porque, gente, os seios nasais, essas estruturas que tem aqui dentro, elas são extremamente irrigadas. Tanto é que qualquer batidinha a gente sangra no nariz. E esse sangue, essas artérias e veias que passam por ali, aquece o ar. O ar chega nos pulmões mais quentinho, melhorzinho. Então, é importante, cavidade nasal. Eu poderia colocar aqui a boca, como eu falei para vocês, o ar entra. Tu respira pela boca, vai até mais rápido. Só que não filtra, ou filtra precariamente, porque vai cair na saliva. E não aquece também, ou não aquece tanto. Sempre a principal, melhor maneira de respirar é pelo nariz, tá? Pela cavidade nasal. Aí chega na laringe. Desculpa, na faringe. Na faringe, essa região de trás. Já tinha falado para vocês, se tu abrir a bocão e olhar no espelho lá, não, de outra pessoa, o que é atrás é a faringe. Que é um tubinho assim, desse tamanho mais ou menos, que é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então ele só tem uma função, levar o ar até a laringe. Aí chega aqui na laringe e tem. A laringe é esse pulmão aqui que tem. Normalmente no homem é mais grosso, um pouco mais. Tem gente que tem uns gogó aqui, um ossão assim. E aqui ele tem as pregas vocais ou cordas vocais, que elas literalmente vibram e ao vibrar elas emitem som. Obviamente, a gente pode falar um momento só de fonação, né? Porque o som começa a ser formado aqui nas pregas vocais, mas ele é moldado nos lábios, nos dentes, na língua e em algumas tonificações. A gente pode falar mais alto, falar mais baixo e a gente vai moldando assim o som. E aqui, gente, na laringe tem uma estrutura muito importante que é a epiglote. Nada mais é do que um tampão de cartilagem. Quando tu engole, ele fecha a traqueia. Quando tu relaxa, ele volta para tu ficar respirando. Só quando tu vai engolir que ele fecha. Tanto é que se tu engole, veja bem, se tu engole alguma coisa muito mal engolida, digamos assim, cai na traqueia, tu vai começar a engasgar. Inclusive aqui cabe um bizu. Você sabe qual é a diferença do espirro para a tosse? Ambos são defesas, né? São para eliminar coisas ruins. Só que o espirro é quando as vias aéreas superiores estão te incomodando, alguma alergia, algum micro-organismo, tu tem que eliminar. Aí vem o espirro, tanto é que tu faz, quando tu espirra, tu sente que é aqui, sabe? Aquela coceirinha no nariz, tu elimina o que está em cima. Já quando tu tosse, é quando a incomodação vem nesta região, já nas vias aéreas inferiores, mais para baixo aqui. Tanto é que tu tosse para tirar aquela pirracinha aqui, né? Então essa é a diferença. Tanto o espirro quanto a tosse são reflexos para defesa, né, do nosso sistema respiratório, uma vez que não pode entrar sujeira ou não pode acumular catarrão lá no nosso pulmão que dá problema. Aí vem a traqueia. Pessoal, até aqui é muito tranquilo. O que tem de mais importante agora, nesse momento, é a traqueia. Grava bem essa informação. A traqueia começa aqui e vai até, eu já falei para vocês, até as primeiras ramificações. Tudo isso aqui é a traqueia. Te liga aqui. Primeiramente, tu olhando ela assim, ela vai ter anéis cartilaginosos. Pessoal, são anéis mais ou menos nesse sentido, não chega a fechar, que eles são de cartilagem justamente por ser duro e é uma defesa a tua garganta não fechar. Se tu tem uma alergia, imagina se a tua traqueia simplesmente se fecha. Por causa de uma alergia, alguma coisa, tu não vai conseguir respirar, tu vai bater as botas, tu vai morrer, cara. Agora, se tem esses anéis cartilaginosos, tem alguma irritação, alguma alergia, ela vai tentar fechar e os anéis cartilaginosos dá aquela segurada e fala, não, aqui a gente tem que respirar. E aí não fecha. Então tem esses anéis cartilaginosos por toda a extensão dela. Te liga aqui, na porção interna, se eu ampliar aqui, você vai ter várias células que têm especializações, células epiteliais com especializações chamadas de cílios. Ah, professor, nós temos cílios na traqueia? Óbvio, mas não é pelo, né? Isso aí é cílios que tem de especialização de células epiteliais. Esses cílios aqui, eles fazem os movimentos para cima. Junto com os cílios, aqui ainda na parede da traqueia, deixa eu fazer um desenhozinho, tem células chamadas de células caliciformes, justamente porque elas têm formato de cálice, células caliciformes. Essas células caliciformes, elas vão secretar o muco. Ora, por que é importante ter muco? Porque a sujeira vai grudar no muco. E quando gruda no muco, vem os cílios empurrando para cima. Portanto, é uma defesa para tu eliminar qualquer sujeira. Então tem que às vezes tem um catarrão lá. Como é que tu acha que o catarro sai aqui dos teus alvéolos, né, ou nos teus bronquíolos e chega até aqui para tu tossir ele?
Ele vem sendo empurrado pelos cílios. E vem. E quanto mais secreção tu tem no pulmão, mais eles vão ter que trabalhar para eliminar isso. Que não é bom, né? Imagina. Cara, se tu tá cheio de catarro nos teus alvéolos, as trocas gasosas dificultam. Sabe aquele pulmão que o médico põe aqui assim para escutar o chiado? Todo cheio de chiado, porque tá cheio de catarro e o ar vai passando para ali e faz esse barulho, que é o chiado. Ok? Então temos que tirar. São três, então, importantes estruturas que você tem que saber aqui na traqueia. Primeiro é o epitélio com cílios, que eu fiz de um lado, mas tem dos dois lados. Depois, o muco, secretado por células glandulares chamadas de células caliciformes. Caliciformes, forma de cálice. E também tem os anéis cartilaginosos, já falei? Não, enfim, são três. Anéis cartilaginosos, células com muco e epitélio com cílios. Tudo isso faz com que a gente continue respirando, continue vivendo e assim a gente vai sendo feliz, né? Fazendo respirando ar. Lembrando, pessoal, que na atmosfera tem menos de 20% de gás oxigênio. Antigamente já teve perto de 30% na época dos grandes mamíferos, a preguiça gigante e tudo mais. Hoje não tem tanto gás oxigênio não, mas nós temos que se virar com o que tem, né? Que nos virarmos com o que tem, ok? Então vamos ver aqui, Beleza. Agora eu vou apagar e a gente vai falar do resto. Falamos até a traqueia. Agora vamos falar dos pulmões um pouco e dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Aí eu falo um pouco mais da hematose e aí a gente vai com aquela nossa conversa, o que regula a respiração e o que é mais importante para você detonar, mandar aquela banana pro Enem, pro vestibular e gabaritar tudo. Então fica ligado que o quadro vai mudar. Aí, gurizada, só inclui o item 5, 6 e 7. O resto tá a mesma coisa, só para a gente continuar a nossa sequência. 5 são os brônquios. Gente, o que é um brônquio? Veja, quando nós estamos com a traqueia e a traqueia se ramifica, nessa primeira ramificação é os brônquios. Então são os brônquios. Então tem esses brônquios aqui. Os brônquios só têm a função de seguir carregando o ar. De repente esses brônquios se ramificam mais uma vez. Quando eles se ramificam, eles passam a ser chamados de bronquíolos. E aqui estão os bronquíolos. Esses bronquíolos seguem, vão se ramificando, e lá no final dos bronquíolos nós vamos ter os alvéolos. Já tinha falado para vocês, os alvéolos são como sacos. É um saquinho, né, redondinho, onde o ar vai entrar, e em volta desse saco está cheio de capilares, de vasos sanguíneos. Então imagina isso aqui é o alvéolo. Tem um vaso sanguíneo aqui, mas óbvio que são vários vasos sanguíneos grudadinhos nele. E aqui está o alvéolo. Bom, o que está acontecendo aqui nesses sacos, nesses alvéolos? Está acontecendo a hematose, grave esse nome. Hematose é troca gasosa. Nesse momento, por difusão, lembra da nossa linha de transporte através da membrana? Difusão simples, simplesmente assim, uma difusão tranquila. O que acontece? Quando o sangue está passando por aqui, o sangue está cheio de CO2 e pobre em O2. Quando nós respiramos o ar, aqui está cheio de O2 e nada ou quase nada de CO2. O que vai acontecer? O CO2 que tem muito aqui vai de onde tem mais para onde tem menos. O O2 que tem muito aqui e tem pouco aqui, vem daqui para cá. Troca gasosa, hematose. Vocês vão ver, eu vou falar depois no próximo quadro, como o nosso sangue carrega o gás oxigênio, como o nosso sangue carrega o dióxido de carbono, que também é um bisuzinho aí mais aprofundado, que vale a pena a gente gastar um tempinho nisso. Legal também a gente falar, antes de apagar aqui, são dos pulmões. Nós temos 2 pulmões. Ai, pessoal, conta outra. Não, vou contar uma novidade que talvez tu não saiba. Embora nós tenhamos 2 pulmões, eles são diferentes. Sim, gente, olha só, o pulmão esquerdo, lembrando, pulmão esquerdo não é o esquerdo de quem tu vê, é o teu esquerdo. O pulmão esquerdo, ele é um pouco menor que o pulmão direito. E ele tem só 2 lóbulos, superior e inferior, 2 lóbulos. Enquanto que o pulmão direito, o nosso direito, o teu, né, no caso, ele tem 3, lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior. Professor, eu pergunto o quê? E tu me responde. Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, não vai responder. Qual é a tua pergunta? Por quê? Você perguntará para mim. Confundiu tudo. Você vai perguntar para mim, por que esse pulmão é menor? Por que ele é menor? Justamente por um encaixe anatômico. É aqui que fica o nosso coração, no centro, levemente voltado para a esquerda. E, portanto, o pulmão aqui é um pouquinho menor, não é? Um pulmão é assim, outro é assim. Não, é muito pouca diferença. Mas existe essa diferença e é bom tu saber, ok? Mas funcionalmente eles são iguais, mesma coisa, tranquilo e favorável. Beleza? Vamos ver se eu não esqueci de nada? Acredito que não. Agora eu vou apagar aqui e a gente vai para algumas informações um pouco mais específicas, tipo, como o ar entra no nosso pulmão? Professor, a gente contrai o pulmão. Claro que não, gurizada. A gente não contrai, pulmão não é músculo.
Tem outros músculos que a gente faz ali para que o ar entre. Outra coisa, o que regula a frequência respiratória? Como é carregado o CO2, o O2? O que acontece em grandes altitudes? Algumas doenças talvez relacionadas ao sistema respiratório. Vamos falar de tudo isso no próximo quadro. Então fica ligado que agora sim vai mudar tudo. Então vamos para a última etapa desta charmosa videoaula de sistema respiratório, respondendo agora a pergunta: como é que o ar entra nos pulmões? Lembre-se, pessoal, os nossos pulmões não são musculares, não são órgãos musculares que a gente pode ver. Ah, mas professor, como assim? Quando eu faço assim, não é o pulmão que está contraindo? Não. Existem outros músculos que contraem e que fazem o ar entrar no pulmão. O principal é o diafragma. Mas estão aí atuando também os músculos intercostais, esses músculos que ficam na volta das costelas, digamos assim. Quando você contrai o diafragma, ele vai para baixo. Quando você contrai os músculos intercostais, ele expande o tórax. Se o diafragma vai para baixo e se o seu tórax expande, vai diminuir a pressão interna do tórax. Se diminuir a pressão interna, o ar tem que entrar por algum lugar para compensar isso. Tenta fazer isso aqui, tenta tapar totalmente e aumentar o volume do teu tórax. Não dá. Para aumentar, porque só tem esse caminho, o ar tem que entrar. É aquele famoso experimento que tu põe um balãozinho embaixo, você faz um movimento e ele vai expandindo, é diminuição de pressão, ok? Então esse é para o ar entrar, para inspiração. Para expiração é o movimento contrário. Você relaxa o diafragma, relaxa o músculo intercostal, vai aumentar a pressão, porque ó, quando tu relaxa, faz assim o teu tórax, ó, aumentando a pressão. Se aumenta a pressão, diminui, né? O teu tórax, o que o ar tem que fazer? Tem que sair. Tenta fazer a mesma coisa. Enche teu pulmão e tenta diminuir a pressão trancando a respiração. Cuidado para não te dar uma hérnia, não força tanto. Não vai acontecer, tem que ter essa saída, né? E aí o ar sai. Esse é o mecanismo. Então te liga, o teu pulmão não tem músculo. São os outros músculos, esses que eu falei, que estão atuando aqui nesse bizu aqui. Bom, e aí eu falei para vocês, na hematose entra gás oxigênio, sai O2, aquilo tu já sabe, né? Sai CO2, isso tu já sabe. Agora, como é que são carregados esses gases? Basicamente, o gás oxigênio, a grande parte dele é carregado pela hemoglobina. Lembra da nossa aula de tecido sanguíneo lá? Que eu falei para vocês, a hemoglobina é uma proteína que possui os íons ferro lá e tal, que vão ter uma afinidade, eles vão conseguir captar o gás oxigênio para carregar para o sangue. Agora te liga, essa ligação da hemoglobina com gás oxigênio forma a oxihemoglobina, oxigênio com hemoglobina. Mano, velho, é uma ligação bastante instável. Isso é ruim? Não, isso é bom, porque se é instável, o gás oxigênio vai se desprender facilmente para ir para as outras células do nosso corpo. Então, o gás oxigênio basicamente é assim. Vai algum gás oxigênio diluído ali, dissolvido no sangue e tudo mais, mas a maior parte é aqui. Agora o CO2, te liga, mano, velho. Aqui cabe um bizu interessante. 25% do CO2 é transportado também na hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Carbo de carboidrato, carbo de CO2, do carbono ali, né? Então, formando junto com a hemoglobina, carbohemoglobina. Agora veja, a maior parte do CO2, do dióxido de carbono, é carregado no plasma. O maior plasma está dissolvido ali no plasma sanguíneo. Perceba que quando ele está no plasma, ele está na forma de íons carbono. E esses íons carbonos acabam originando o ácido carbônico. Perceba, ácido carbônico. Então significa que quanto mais CO2 você tem no teu sangue, mais ácido carbônico você forma, mais ácido fica o teu sangue. Guarda essa informação. Quanto mais CO2, maior é a acidez do sangue. Agora, vamos para cá. Regulação da respiração. É outra coisa, bizu, que pode cair nos vestibulares mais apertados, né? Perceba que é parcialmente voluntário. Tu consegue, vou ficar 10 segundos sem respirar. De boa, tu consegue ter este controle. Mas ele não é totalmente voluntário. Tanto é que tu dorme, tu está respirando. Tem alguma coisa ali controlando. Quem é que controla a respiração também? O bulbo. Agora te liga. Quanto maior é a acidez do teu sangue, maior é o estímulo para o bulbo mandar tu respirar. Então veja, quanto mais CO2, mais ácido ele fica
e mais estimula o teu bulbo a respirar. Por isso, pessoal, quando tu está correndo, tu está fazendo respiração celular. Quando você está fazendo respiração celular, você está liberando dióxido de carbono. Se tu está liberando dióxido de carbono, o teu sangue está ficando mais ácido. Portanto, o teu bulbo vai mandar tu respirar. Por isso que a gente fica ofegante quando faz exercício. Olha que interessante, então isso é lindo, é bonito, é charmoso. E aí vem uma grande reflexão. Professor, mas para aí, cara. Eu vou me matar. Como assim? Vou matar. Tu não vai conseguir. Sabe por quê? É impossível. Tá? Tu não tenta fazer, vá que tu seja um louco e consiga, né? Não é para tentar, mas não dá para fazer, é impossível. Por quê? Porque quando você tranca a respiração, tudo bem, tu tá segurando ali no voluntário. O teu sangue vai acumulando CO2, porque tu não está eliminando, ele está na hora, ele está cada vez aumentando mais a quantidade de CO2 de ácido carbono. O teu sangue vai ficando ácido, vai ficando ácido, vai ficando ácido. O estímulo, porque quanto mais ácido vai ficando, maior é o estímulo do bulbo. E o bulbo começa a falar, respira. Respira, desgraçado. Respira e vai aumentando o estímulo, vai aumentando o estímulo. Chega um ponto que é impossível tu controlar a respiração. Ele vai te dar um reflexo, um ato reflexo, e tu vai literalmente começar a respirar. Portanto, é impossível se matar trancando a respiração. Até se tu conseguir, tu me manda uma mensagem depois. Tá brincando? Não dá, gente. Não dá, nem tenta. Nem tenta, porque trancar a respiração não é bom, ok? E além, então, do controle pela acidez do sangue, tem também receptores na artéria aorta que detectam a baixa quantidade de gás oxigênio. Então também, tem pouco gás oxigênio, receptores na aorta mandam informação para o bulbo que fala, respira, respira, desgraçado, ok? Tudo para voltar, né? Tem que ter gás oxigênio. Sem gás oxigênio tu não faz respiração celular, sem respiração celular tu não produz ATP, sem ATP tu não tem energia, sem energia tu cai no chão. Outra coisa, efeitos da altitude. O vestibular gosta, eu fiz o balanço de várias questões de vestibular, eles cobram bastante efeitos da altitude. Veja, quando tu tá até quando os jogadores vão aí, tem estádio lá acho que no Peru, bem alto e tal, os caras vão lá jogar futebolzinho e falam, que altitude, cansa muito. Por que cansa lá? Porque o ar lá é rarefeito. Em vez de ter oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, ele é mais espalhado. Por isso que a gente fala que é rarefeito. Só um pouquinho. Os dias vão caindo, eu vou pisando, isso aqui fica uma lambança, mas tranquilo. Então o ar é rarefeito. Portanto, você respira, e em vez de pegar isso aqui de gás oxigênio nos teus pulmões, você vai pegar um pouquinho menos, porque tem menos gás oxigênio. E aí tu vai ficar mais cansado. Porém, o teu corpo vai fazer uma defesa. Se tu não está acostumado, a primeira defesa que teu corpo vai fazer é aumentar a frequência respiratória. Se antes tu tinha que fazer assim para suprir a necessidade de gás oxigênio, agora em altitudes muito altas, em grandes altitudes, tem que fazer para ter a mesma quantidade de gás oxigênio circulando no teu sangue. Mas para pessoas que moram nessas grandes altitudes, elas acabam produzindo mais hemácias. Se produz mais hemácias, captura mais gás oxigênio e compensa. Tanto é que tem pessoas que fazem isso. Vão para maratonistas e tal, eles treinam em grandes altitudes. Ficam correndo lá, treinando. Por quê? Quando for para a altura do oceano, ali onde vai ser a corridinha e tal, eles têm mais hemácias em comparação à pessoa que treinou lá embaixo. É uma técnica milenar aí que as pessoas utilizam para ter mais hemácia. Inclusive existe um doping que, claro, doping é proibido, só que não sei se é detectável. Essa parte aí eu teria que dar uma papirada melhor. Acho que nem é detectável. Sabe por quê? O que as pessoas fazem? Elas simplesmente tiram meio litro de sangue. Normal, tu pode tirar, tu pode doar sangue. Aí armazenam temperatura e tal e tal. E continuam treinando. O que teu corpo vai fazer? Ele vai produzir hemácias, porque tu está com meio litro de sangue a menos, tem que produzir meio litro de sangue a mais. Aí quando chega na competição, essas pessoas pegam o seu próprio sangue e injetam novamente na tua corrente sanguínea. O que vai acontecer com o teu volume sanguíneo? Vai aumentar, o teu número de hemácias vai aumentar e tu tá dopado lá de teu próprio sangue. Portanto, eu acredito, não sei se existe um exame muito específico, eu acho que não tem como detectar isso, mas por ser doping, ilegal, né? E até faz mal, porque o teu volume de sangue é 6 litros, por exemplo, de repente tem 6 litros e meio, tua pressão arterial sobe e aí causa uns problemas bem graves, ok? Então, efeitos da altitude, tá falado. Monóxido de carbono, o CO, é um gás bastante prejudicial para o nosso corpo. Por quê? Gente, ele causa asfixia. Se tu já deve ter visto, lido em algum lugar, o escapamento de gás
dos carros, aquele né, que libera aquela fumaça, ali libera monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono tem uma grande afinidade com a hemoglobina. E quando ele se liga na hemoglobina, ele forma uma ligação estável. É um problema, porque como é uma ligação estável, ele não vai mais sair dali, ele está firme ali. E essa hemoglobina, que antes ia carregar o gás oxigênio, o O2, não consegue mais carregar o O2, porque agora está carregando o monóxido de carbono. Isso, se tu ficar exposto a esse gás um dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o teu nível de oxigênio vai começar a diminuir. Vai chegar um ponto que tu vai desmaiar e se continuar, tu pode até morrer. Inclusive quando tu tá viajando, eu tô indo lá para Pelotas, às vezes pego o carro aqui, 1.000 km para Pelotas, estou descendo lá. Quando vai passar os túneis, tem uma placa que fala assim, ó, em caso de congestionamento no túnel, desligue o motor do carro. Aí eu andando lá pensando, por que será? Aí me falava, óbvio, porque o carro está liberando monóxido de carbono. Se dentro do túnel tem muito carro tudo ligado, começa a ter muito monóxido de carbono. Daqui a pouco um já começa a desmaiar, outro aí sim, não sai mais os carros de lá, de repente 3 ou 4 morrem, é um grande problema. Até pessoas, isso é até complicado, tem gente que tenta se matar sim, gente, é horrível. Porque, enfim, é muito arriscado, né? Tu te trancar num carro, fechar o escapamento lá e ficar num lugar fechado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre, quando o teu carro estiver num lugar fechado, desliga. Né? Garagem e tal, não deixa ele ligado porque pode ser um grande problema. E para finalizar agora aqui uma conversa, né, tranquilinho, é sobre a saúde. Pessoal, poluição é um problema. O tabagismo, tu fumar. O que é a fumaça do cigarro? Uma vez eu fiz, antes de eu ser formado em biologia, lá por 2010 eu dava aula numa escola. Antes de ser formado, eu era louco, falava, vou dar aula mesmo antes de ser formado, porque eu amava fazer isso. E dava aula, né? Chegava lá e teve um evento que a gente pegou um aspirador de pó, a gente conectava o aspirador de pó numa garrafa que ia sugando a fumaça do cigarro, porque eu botava o cigarro de um lado e de outro ele ia sugando. De maneira que vinha um caninho e esse cigarro, é difícil explicar assim, mas esse caninho pegava a fumaça do cigarro e levava para a água. Metade da garrafa tinha água. E aí o ar ia sendo sugado, fazia um vácuo lá e o ar saía a fumaça do cigarro, entrava pela água da garrafa e saía no aspirador. 1 cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros. Depois de um tempo a água estava preta por causa da nicotina e de todos os tóxicos que tem no cigarro. Agora tu imagina tu fumando, dá aquela aspirada, entra aquela fumaça tóxica nos teus alvéolos, e daí tu elimina, tu põe para fora. Só que tu acha que tu consegue eliminar toda? Não, os teus alvéolos começam a ficar com uma camada de poluição, de sujeira. Portanto, quem é fumante tem maior dificuldade de fazer a hematose, a troca gasosa. Não devemos fumar nunca, nunca, nunca fumar. É a maior desgracice que tem no mundo. Tanto é que as pessoas quando tinha aí, vamos botar aí há 30, 40 anos atrás, quando o cigarro estava em alta, nem se estudava os problemas. Na verdade, as pessoas chegavam e falavam, pô, aquele ali fuma, meu Deus, que macho, cara. É fumante. Né? Hoje chega a ser um pouco ridicularizado. Fala, pô, aquele ali fuma. Não, não quero para mim. Por quê? Hoje a gente já sabe o mal que faz o cigarro, já sabe o problema, o fedor, cara. Tu tá aqui, tu tá fumando, outra pessoa tá ali do teu lado. Até antigamente era falta de respeito. Hoje as pessoas estão com mais consciência, pelo menos. Quem é fumante, tudo bem. Meu pai é fumante, né? A vida inteira. Meu avô foi fumante a vida inteira. Acabou tendo que fazer 4 pontos de safena. Graças a Deus ficou muito bem. Hoje tem 85 anos, tá bem firme ainda. Só que, pô, tudo problema por causa do cigarro. Por que eu pensava assim, por que eu vou fumar? Aqui pro cigarro, ó. Nunca pus um cigarro na boca, justamente porque eu achava ridículo aquilo. E se você pensa em fumar, cai fora, velho. Se tu pegar uma carteira de cigarro, vamos botar que custa 5 pila aí, uma por dia, calcula em 18 anos. Quanto tu vai ter juntado? Se eu não estou enganado, uma vez eu fiz um cálculo, é mais de 30 mil reais. Isso se a carteira é 5 reais, hoje deve estar mais caro. Aí tu pode comprar um carro em 18 anos, né, e não fumar esse carro. Beleza. Poluição, tabagismo, gurizada, já falei. Falta de atividades físicas, porque o que acontece? Cara, o teu pulmão, ele tem uma superfície gigantesca. Se tu esticar ele, é um tamanho de uma mesa, de uma quadra de tênis. De tão grande que é a superfície dele. Tem cheio de dobra, cheio de alvéolos, cheio de dobra mesmo para fazer a troca gasosa eficientemente. Agora, se você não faz atividade física, ele tende a ficar um pouco menos elástico, mais colabado, assim, e tu não faz a troca gasosa eficiente. Os nossos pulmões foram
passaram por processo evolutivo se movimentando, entrando muito gás e oxigênio. Então a gente tem, puta, quase acabando a bateria, vamos ver se chega no final da aula. Se cortar do nada assim, eu já dei tchau para vocês, porque aqui já tá no finalzinho, tá? Já dei tchau. E o que acontece? Tu tá lá fazendo os paranauê todo, e tem que fazer a respiração justamente para aumentar, para ter o pulmão estar sempre elástico e fazer essa troca gasosa. E aí vem várias doenças, como o enfisema pulmonar, que é geralmente causado pelo tabagismo, que os alvéolos começam a ficar meio ruinzinho, fica meio ali e dificulta a troca gasosa, uma doença degenerativa. Então o enfisema é algo gravíssimo, que não tem cura, tem tratamento, mas tende a piorar. Causado pelo tabagismo. Tem que fazer o quê? Parar de fumar. Câncer. O cigarro pode causar, tem mais de 1000 toxinas. Além do vício, pode causar o câncer também. É um gatilho para, né? Ok? Então aqui a aula chegou no final. As doenças só uma conversa mesmo. Uma pequena pausa, gurizada, para responder algumas questões que são muito importantes para os principais vestibulares do Brasil. Então eu selecionei 3 delas que são bem gerais e que realmente caem seguidamente nos diferentes vestibulares do Brasil. Essa primeira aqui. O epitélio respiratório humano é composto por células ciliadas. Então estou só afirmando, está aqui os cílios, está vendo? Isso aqui é o epitélio. Imagina que nós temos aqui a nossa traqueia e ó, os cílios estão para a parte de dentro, como você viu na aula. Então estão aqui os cílios. E pelas células caliciformes. Células caliciformes, elas têm formato de cálice, né? E elas secretam o muco. Como está falando aqui, produtoras de muco. A figura ilustra tal organização histológica em um brônquio humano. Se você for fazer medicina, ou se já faz, né? Qualquer área de saúde, biologia, farmácia, enfermagem, você vai ter aula de histologia. Isso é um corte histológico, tranquilo? Vamos lá. A destruição dos cílios. Então, estou falando de destruição dos cílios bronquiolares, né, dos brônquios, promovido pelo alcatrão presente na fumaça do cigarro. Nunca fumem, gurizada. Propicia o impedimento da ventilação pulmonar em decorrência à obstrução da traqueia. Obstrução não, né, gente? Isso aqui é errado. Uma maior absorção da nicotina realizada pelo muco nos alvéolos. Que os cílios aqui estão influenciando na absorção lá nos alvéolos? Então, não. Também está errado. A diminuição da atividade dos glóbulos brancos tem defesa, tem função de defesa no nosso corpo, nada tem a ver com isso aqui também, está errado. A redução da hematose, lembra, hematose ocorre nos alvéolos, é quando entra para o sangue o O2 e sai para os alvéolos, né, para a gente liberar pelas vias respiratórias, sai o CO2. Isso é a hematose, é a troca gasosa. Então a redução da hematose, novamente, o que os cílios que nem estão lá nos alvéolos vão ter relação com redução de hematose? Então também não. Agora, olha só, tomara que seja aí, né? A instalação de infecções respiratórias devido à deficiência de transporte do muco. Essa tá certa. Muito simples, pessoal. O muco que é liberado pelas células caliciformes, vamos relembrar a aula aí. Esse muco ele é mandado lá para cima pelo movimento desses cílios. Então, esses cílios aqui eles vão se movimentando, tá? E vão mandando o muco para lá. Juntamente com o muco, tá vindo sujeira, tá vindo bactérias. Perceba, imagina aqui, né? O ar entra por aqui e as bactérias, as partículas, elas caem no muco que por aqui está. E aí os cílios, né? Se eles estiverem inteiros, eles vão mandando de volta, manda embora. Aí chega lá, a gente dá aquela pirracinha. Isso é o muco que a gente pode engolir, porque daí no nosso estômago a gente destrói lá com ácido gástrico ou, né, só às vezes solta aquele catarrão. Por quê? Porque é o muco que é produzido, claro, quando a gente está resfriado, quando a gente está com gripe, a gente produz muito, mas muito mais muco, e aí com outra composição também e tudo mais. Então, questãozinha muito interessante, pessoal, deu para ver a importância. Isso aqui, gente, é muito importante dentro do sistema respiratório. Ainda vale lembrar que nessa região aqui da traqueia, a gente tem os anéis cartilaginosos, que ele impede que a traqueia se feche, né? Se a gente tem uma alergia, a cartilagem dá uma segurada aqui e impede que feche para a gente não morrer asfixiado. Beleza? Vamos virar aqui, olha só que maravilha. Temos outra questão, tudo na diretaça aqui, ó. Essa questão aqui bem legal também, achei bem... Essa é bem fácil, tá? Eu considero bem fácil, mas é interessante para a gente levar em discussão o que a gente viu em aula. Quando uma pessoa prende a respiração, imagina, primeiro você sabe, é impossível trancar a respiração, falar, vou me matar, trancar a respiração, tu não consegue, porque ela é semi-controlado voluntariamente, né? Chega um ponto que você acaba respirando. Bom, ocorrem alterações sanguíneas que levam à necessidade de respirar. A esse respeito, considere as alternativas abaixo. Então, a pessoa prendeu a respiração. Perceba que
Aumento de oxigênio, diminuição de oxigênio, aumento de CO2 e diminuição de CO2. Vamos lá. Na situação descrita acima, a pessoa trancando a respiração, ocorrem as alterações. Fácil. Imagina se tu trancou a respiração, pessoal. Lembra, nosso corpo faz respiração celular. Respiração celular é diferente de respiração pulmonar. Respiração pulmonar é o que a gente estudou no sistema respiratório. Respiração celular a gente estuda lá em metabolismo energético, quando a gente precisa do gás oxigênio para produzir ATP. Tá? Isso aí a respiração celular precisa. Então, gente, veja, o oxigênio que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele vai na nossa célula e dentro da nossa célula ele atua para que possa ocorrer respiração celular. Se tu trancou a respiração, o teu corpo continua fazendo respiração celular. Se tu trancou a respiração no caso do pulmão, né? Ele continua fazendo respiração celular. Lembre-se que na respiração celular, no final você usa o O2 e libera o CO2. Então você continua usando o O2 e continua liberando CO2. Então ocorre, veja que interessante, ocorre uma diminuição do O2, porque você está utilizando ele na respiração celular e você não prendeu a respiração. E também ocorre um aumento de CO2, uma vez que também você continua liberando CO2. Veja que interessante, isso está acontecendo a todo momento. Então, as únicas coisas que acontecem referente a essas questões aqui, quando você prende a respiração, é 2 e 3. 2 e 3 é a alternativa D. Perceba, entende? É uma relação fundamental. Você tranca a respiração e você continua usando o O2 que tem disponível e liberando o CO2. Quando você libera o CO2, você aumenta a acidificação. O seu sangue fica mais ácido. Por quê? Porque o pH diminui. Tranquilo? Pelo excesso de carbono ali. E aí o estímulo para respirar é cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Até que o momento chega e fala, é impossível trancar a respiração, você respira. Tanto é que morte por afogamento, a pessoa, né, uma coisa muito triste, mas infelizmente ela tenta trancar a respiração, mas chega um ponto que ela não consegue. E aí, porque fica muito ácido o sangue, o estímulo é muito forte. Ela respira e entra água nos pulmões, e é ali que ela morre, né? É ali que ela tem o primeiro, né, o desmaio. Bom, dá tempo, produção, de mais uma questão? Produção, mais tempo. Mais uma questãozinha para fechar aí, tranquilaço. Então essa questão aqui é um pouco grande, mas eu vou baixando, beleza? Vamos lá. Na figura, a demonstração feita pela garrafa PET, eu vou bem rapidinho nessa aqui, tá, gente? Tubos, balões, dá uma pausinha aí, até depois você pode tentar fazer. Lembrando que nós temos essas questões aqui todas na plataforma, todas respondidas, tudo bonitinho, o link está aqui na descrição. Então, na figura, uma demonstração feita com garrafa PET, tubos e balões de borracha simula o funcionamento do sistema respiratório humano. Isso aqui é um experimento muito interessante que normalmente nós, professores, quando damos aula prática sobre o sistema respiratório, a gente pede para os alunos fazer e é bem interessante. Bom, sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que o representam na demonstração, é correto afirmar que... Vou subir agora aqui. Então, ó, grava aí o experimento. Lembra você? O que ele está fazendo aqui? Ele está baixando o balão e ao baixar o balão, olha o que está acontecendo aqui. Está inflando os balãozinhos que estão aqui dentro, né, representando os pulmões. Quando você larga, ó, o ar sai, né? E eles voltam a ficar espremidinhos, né? Achatadinhos. Percebe que quando você fez isso, diminuiu a pressão aqui dentro, o ar teve que entrar. E ele só tem esse caminho para entrar, inflou os pulmões, digamos assim, ali, que é a simulação deles. Então vamos lá. O movimento da mão esticando a borracha corresponde ao relaxamento do diafragma, em resposta aos estímulos quimiorreceptores que detecta baixa concentração de baixa concentração de O2. Aqui que está o erro. Porque o que acontece? Quando tem baixa concentração de CO2, que aí a gente faz a inspiração. Então aqui que está o erro, essa aqui não é verdadeira. B, o movimento da mão esticando a borracha, tá? O movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma, certo também, por ação do bulbo quando o pH do sangue diminui em ração do ácido carbono. Então, como eu disse para vocês, o pH diminui, tá? O pH diminuiu, na outra questão eu falei isso, porque teve um aumento do CO2. Aí o teu sangue ficou ácido, o pH diminui quando o sangue fica ácido. Então, sim, é a alternativa B. Se você quiser saber por que a C, a D e a E estiverem erradas, a gente tem na nossa plataforma todas elas ali. Eu não quero me estender muito para esse vídeo não ficar muito longo. Mas é isso, ok, gente? Fica aqui, ó. Não, parei que tem uma finalização. Vamos voltar para a aula, vamos voltar lá por quadro que eu vou dar um tchau para vocês. Fica aqui, gente, meu grande abraço. Amo essas aulas. Em breve nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.